Imagine que há correntes invisíveis prendendo sua alma, correntes forjadas por escolhas erradas, por dores não curadas, por pecados ocultos, por feridas emocionais que você tentou esconder até de Deus. Agora pense, e se existisse uma chave divina, simples e poderosa, capaz de quebrar cada elo dessas prisões espirituais? E se essa chave estivesse nas suas mãos, mas você ainda não soubesse como usá-la? Seja muito bem-vindo ao canal Sagrado Mestre. Aqui, mergulhamos fundo nos mistérios espirituais à luz da palavra, revelando verdades que muitos preferem ignorar. Se você sente que precisa de respostas, de libertação, ou apenas quer se aprofundar em sua caminhada com Deus, já se inscreva no canal e ative as notificações. O vídeo de hoje vai mudar sua visão espiritual completamente. Hoje vamos falar sobre um segredo milenar, um princípio espiritual poderoso que não apenas transforma vidas, mas quebra maldições, liberta de opressões demoníacas e abre portas no mundo espiritual. O jejum que quebra correntes espirituais. Você já jejuou alguma vez? Já sentiu o desejo de se consagrar a Deus de forma profunda, mas não sabia por onde começar? Ou talvez você jejue, mas sente que seus jejuns não têm surtido o efeito que a Bíblia promete. Por que isso acontece? Qual é a diferença entre um jejum comum e um jejum que verdadeiramente toca o coração de Deus? Neste vídeo, vamos explorar as Escrituras e mergulhar em histórias reais que mostram como o jejum pode ser mais do que um simples ato religioso. Pode ser uma arma espiritual, e não qualquer arma, mas uma espada afiada capaz de cortar grilhões que ninguém vê. Pense comigo. Quantos homens e mulheres vivem hoje amarrados por vícios, por medos, por traumas e pecados escondidos? Quantos choram no silêncio de seus quartos, clamando por um sinal, por uma libertação, por uma intervenção divina? Talvez esse seja você. Talvez essa dor seja a sua. E a resposta está mais próxima do que parece. O jejum, quando feito com fé, intenção e alinhamento espiritual, é como um grito silencioso que chega aos céus com força. Ele move o trono de Deus. Vamos começar compreendendo o que é, de fato, o jejum espiritual. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina sobre 3 pilares da vida cristã: dar, orar e jejuar. Mas repare que ele não diz se você jejuar, e sim quando você jejuar. Ou seja, o jejum não é uma opção, é um pressuposto, um estilo de vida que Jesus espera que tenhamos. Mas por que jejuar? Qual é o propósito real? O jejum é a renúncia voluntária de algo físico, geralmente alimento, com o objetivo de alcançar algo espiritual. Não se trata de barganhar com Deus, mas de humilhar a alma, enfraquecer a carne e permitir que o espírito assuma o controle. Em outras palavras, jejuar é calar os desejos do corpo para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Mas há algo mais profundo. Jejuar não é apenas abrir mão da comida, é também silenciar vozes externas, cortar excessos, afastar-se do barulho do mundo. Jejuar é entrar num deserto espiritual, onde só existem você, Deus e a verdade. E nesse deserto, as correntes que te prendem se tornam visíveis. E é aí que começa a libertação. Você já parou para pensar por que tantas pessoas oram, mas não são libertas? Por que tantas igrejas clamam, mas a opressão espiritual permanece? Será que estamos esquecendo um princípio espiritual que Jesus mesmo nos deu? Em Marcos capítulo 9, há uma passagem impactante. Os discípulos tentaram expulsar um demônio, mas não conseguiram. Jesus, então, repreende-os e declara: esta casta só sai com oração e jejum. Isso é chocante. Há níveis de opressão espiritual que não saem com palavras bonitas, nem com orações comuns. É preciso jejum. É preciso entrega profunda. Agora pare e pense. Quais são as castas que têm resistido na sua vida? Qual é o espírito que você sente que ainda não saiu? Que pecado você já confessou 1000 vezes e ainda te domina?
Que pensamento ainda te aprisiona? Escreva nos comentários, se quiser e sentir paz para isso. Aquilo que você sente que ainda precisa ser quebrado. Compartilhe sua batalha, pois quando confessamos, a cura começa. E lembre-se, o jejum não muda Deus, ele muda você. Ele te alinha com os céus, te torna sensível ao Espírito Santo e abre portas que estavam trancadas pelo pecado ou pela incredulidade. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Deus não aceita todos os jejuns. Existe um tipo de jejum que o céu rejeita. Um jejum que, em vez de aproximar você de Deus, apenas alimenta o seu ego religioso. E esse tipo de jejum é mais comum do que você imagina. Será que você está jejuando do jeito certo? No livro do profeta Isaías, capítulo 58, Deus confronta o povo de Israel por conta de seus jejuns vazios. Eles estavam deixando de comer, vestindo panos de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas Deus não aceitava. Por quê? Porque o coração estava longe. Porque o jejum havia se tornado um espetáculo. Porque jejuavam com rancor no coração, com brigas nos lábios, com orgulho nos olhos. Porque o jejum havia se transformado em uma performance espiritual, não em uma consagração verdadeira. E então Deus, em sua infinita misericórdia, revela o tipo de jejum que ele espera. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Isaías 58, 6. Poderoso, não é? O jejum verdadeiro vai além do estômago. Ele precisa tocar o coração. Ele precisa gerar frutos, libertar não apenas você, mas impactar aqueles ao seu redor. O verdadeiro jejum te torna mais sensível, mais humilde, mais compassivo. Ele te leva a perdoar, a amar, a servir. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como eu posso saber se meu jejum está agradando a Deus? Essa é uma pergunta essencial. E a resposta começa em um lugar: o intento do seu coração. Você jejua apenas para alcançar bênçãos? Ou você jejua porque deseja estar mais perto de Deus? Você jejua por desespero, por medo? Ou porque ama o Senhor e quer se alinhar ao plano dele? Essas perguntas podem doer, mas são como espelhos. Porque Deus vê além das palavras, ele escuta o silêncio do coração. E aqui vai uma revelação espiritual. Quando o jejum é verdadeiro, ele carrega peso no mundo espiritual. Os céus se abrem, as trevas recuam, correntes se rompem. Há testemunhos e mais testemunhos de pessoas que jejuaram por libertação e viram espíritos de vício, depressão, ansiedade, orgulho, luxúria e até doenças físicas serem arrancadas de suas vidas como se mãos invisíveis as arrancassem. Você crê nisso? Então, comente abaixo. Eu creio que o jejum tem poder para quebrar correntes espirituais. Vamos construir aqui uma comunidade de fé, de pessoas que não apenas ouvem, mas praticam. E há um segredo poderoso que poucos conhecem sobre o jejum. Ele desperta dons adormecidos. Muitos homens e mulheres de Deus só descobriram seu chamado após períodos intensos de jejum. Outros só começaram a ouvir a voz de Deus com clareza após jejuarem com sinceridade. Por quê? Porque o jejum desentope os canais espirituais. Ele limpa os olhos da alma, os ouvidos do espírito. Ele remove os entulhos emocionais que impedem a manifestação de Deus em nós. Pense comigo, será que o que está impedindo você de entender sua missão de vida não é apenas uma vida espiritual poluída por distrações? Será que o seu dom ainda não se manifestou porque a sua carne grita mais alto do que o seu espírito? Você tem sentido dificuldade para orar? Para ter revelações? Para sentir a presença de Deus? Pode ser que o seu espírito esteja fraco, alimentado apenas por pequenas orações e cultos rotineiros. O jejum, então, se torna alimento espiritual concentrado,
um verdadeiro avivamento interior. Nos próximos instantes, vamos entrar em algo ainda mais profundo: os tipos de jejum que existem, como realizá-los corretamente e o que acontece no mundo espiritual quando você jejua de forma alinhada com o céu. Vamos falar de Daniel, de Esther, de Jesus no deserto. Vamos desvendar códigos espirituais esquecidos por muitos, mas essenciais para quem deseja caminhar em libertação e poder. E você, está pronto para esse mergulho? Escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a jejuar com propósito. Essa declaração pode ser o início de uma jornada de transformação. Pode ser o começo da sua libertação. Porque o jejum é um caminho estreito, mas leva ao coração de Deus. E há segredos que só são revelados no deserto. E quando falamos em deserto, falamos de solitude, de escassez, de confronto consigo mesmo. Mas também falamos de revelações, de encontros divinos, de milagres. E é exatamente isso que o jejum proporciona quando feito com entendimento. Por isso, agora vamos aprofundar em algo essencial: os tipos de jejum e como cada um pode provocar movimentos invisíveis no mundo espiritual. Muitos pensam que jejum é apenas ficar sem comer. Mas existe muito mais por trás desse princípio sagrado. A Bíblia nos apresenta diversas formas de jejum, cada uma com um propósito específico, com uma intensidade e com um impacto espiritual distinto. Comecemos com um dos mais conhecidos: o jejum de Daniel. Esse tipo de jejum é baseado na experiência do profeta Daniel, descrita no capítulo 10. Daniel jejuou por 21 dias, abstendo-se de manjares, carne e vinho. Ele não parou de se alimentar, mas fez uma escolha consciente de se consagrar com simplicidade, removendo os prazeres da mesa real. O que aconteceu em resposta? Um anjo foi enviado com revelações, mas repare, o anjo enfrentou resistência espiritual. Um príncipe demoníaco tentou impedir a mensagem de chegar. Foi preciso o reforço de Miguel, o arcanjo, para que a resposta fosse entregue. Isso mostra algo profundo. Seus jejuns provocam guerras nos céus. Você já pensou que, quando jejua, pode estar enfrentando um combate espiritual invisível? Que há forças lutando para impedir que suas respostas cheguem até você? O jejum de Daniel é poderoso, porque nos ensina a perseverar. Talvez você esteja em meio ao jejum e sinta que nada mudou. Mas e se a sua resposta já estiver a caminho, enfrentando resistência espiritual? Não desista. Outro jejum impactante é o de Esther. Quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado, Esther convocou um jejum total de 3 dias, sem água, sem comida, com choro e clamor. Esse foi um jejum de urgência, de desespero espiritual. E o que aconteceu? Deus moveu o coração do rei, mudou decretos, salvou uma nação. Isso nos ensina que o jejum pode alterar sentenças no mundo espiritual, pode cancelar palavras malignas lançadas sobre sua vida, pode virar diagnósticos, destruir planos do inimigo e mudar destinos. Você acredita que há algo que precisa ser revertido em sua vida? Uma decisão injusta? Um ciclo de perdas? Um decreto que parece selado? Talvez seja a hora de um jejum de Esther. Escreva nos comentários: Senhor, eu clamo por reversão divina. E claro, não podemos esquecer do maior exemplo de todos, o jejum de Jesus. 40 dias no deserto, nenhum alimento, nenhuma distração, apenas Ele, o Espírito Santo e as tentações do diabo. É importante notar que Jesus foi cheio do Espírito Santo ao entrar no deserto, mas só saiu no poder do Espírito após o jejum. Lucas 4,14. Isso mostra que o jejum ativa um nível de autoridade espiritual que nem mesmo a unção isolada consegue liberar. Ele abre espaço para a manifestação do poder de Deus em nós. Jesus venceu Satanás com a palavra, sim, mas ele estava fortalecido por dentro, purificado, consagrado, alinhado com o Pai. O jejum havia preparado seu espírito para suportar o confronto
e sair vitorioso. Você já percebeu como, depois de um jejum verdadeiro, sua mente se torna mais clara, seu espírito mais leve e as tentações parecem perder força? Esse é o efeito espiritual do jejum. Mas atenção, o jejum precisa vir acompanhado de oração. Jejuar sem orar é apenas passar fome. A oração é o combustível que ativa o jejum. É durante a oração que você libera decretos, se conecta com o céu, ouve direções e combate inimigos invisíveis. Portanto, ao jejuar, prepare um ambiente de oração. Desligue o celular, feche a porta. Leia a palavra, adore, clame, confesse, ouça. Permita que o Espírito Santo fale com você. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu não conseguir jejuar por muito tempo? E se eu estiver doente ou com limitações físicas? Deus não espera sacrifícios além da sua capacidade. Jejuar é sobre o coração, não sobre competir com outros. Há pessoas que fazem jejuns parciais, jejum de mídias sociais, jejum de entretenimentos, jejum de palavras negativas. E tudo isso pode ser uma poderosa forma de santificação, desde que feita com sinceridade e propósito. O mais importante é, o que você está deixando para se aproximar mais de Deus? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra espiritual intensa, lares destruídos, mentes escravizadas, jovens perdidos, e a igreja, muitas vezes, está adormecida. Mas Deus está levantando homens e mulheres que escolheram o caminho da renúncia, pessoas que, mesmo em meio ao caos, escolhem jejuar, escolhem sacrificar algo físico para gerar algo eterno. E essas pessoas verão milagres, curas, libertações. Porque o jejum é como uma semente no mundo espiritual. E toda semente plantada com fé, regada com oração, trará colheita. E agora que você compreendeu a profundidade, os tipos e o impacto do jejum no mundo espiritual, precisamos ir ainda mais fundo, porque saber o que é o jejum não basta. É preciso viver o jejum, respirar o jejum, incorporar esse princípio à sua jornada com Deus como uma prática constante, não ocasional. Sim, meu irmão e minha irmã em Cristo, o jejum que quebra correntes não é um evento, é um estilo de vida. Se você quer caminhar em liberdade espiritual contínua, precisa entender que há ciclos de maldição que só se quebram quando o corpo é subjugado e o espírito é elevado. Há fortalezas espirituais que resistem há anos, talvez décadas, e que apenas um estilo de vida de renúncia pode demolir. Mas como identificar essas prisões espirituais? Elas se manifestam em padrões repetitivos. Você ora, se consagra, mas sempre acaba voltando ao mesmo pecado. Ou talvez você viva ciclos de escassez financeira inexplicáveis. Relacionamentos que sempre terminam em destruição, uma tristeza constante, sem razão, um peso no corpo, uma insônia que não cessa, pensamentos que não são seus. Tudo isso pode ser reflexo de correntes espirituais. E não se engane, muitas dessas prisões não vêm do mundo exterior. Elas são alimentadas pela carne, pela alma ferida, pelo orgulho que se recusa a se render. É por isso que o jejum é tão necessário. Ele humilha a carne e fortalece o espírito. Lembre-se do que Jesus disse: a carne é fraca. E é verdade. A carne quer conforto, quer prazer, quer distração, mas o espírito anseia por Deus. Por isso, quando você jejua, você está dizendo: Senhor, meu corpo não manda mais, minha alma não manda mais, só o teu espírito tem autoridade em mim. Você consegue perceber o quão revolucionário isso é? Jejuar é declarar guerra ao comodismo espiritual. É ir na contramão do sistema. Enquanto o mundo se entrega ao prazer imediato, ao consumo desenfreado, à distração constante, você escolhe o silêncio, o deserto, a renúncia. E é no deserto que Deus fala. Agora pense, quando foi a última vez que você parou tudo para ouvir a voz de Deus? Quando foi a última vez que você chorou diante da presença dele,
não pedindo nada, mas apenas desejando estar perto. Muitos cristãos perderam a sensibilidade espiritual. Estão cheios de doutrina, mas vazios da presença. Sabem cantar, pregar, ensinar, mas não sabem mais ouvir. E o jejum nos devolve isso: o ouvido treinado, o coração derretido, o espírito sensível. Você gostaria de sentir Deus novamente com essa intensidade? De sentir a presença dele invadindo seu quarto, quebrando o orgulho, lavando sua alma, curando suas dores? Então comente: Senhor, desperta meu espírito. Porque a partir do momento em que você fizer do jejum uma prática real, você não apenas verá mudanças espirituais, verá também transformações práticas em sua vida. Pessoas testemunham curas físicas após jejuns consagrados, casamentos restaurados, lares em paz, portas abertas, vidas transformadas. Por quê? Porque o jejum verdadeiro não age só na alma, ele reverbera em tudo ao seu redor. Você não precisa de fórmulas mágicas, você precisa de profundidade espiritual. Precisa mergulhar na presença, se desligar das distrações e deixar o Espírito Santo te conduzir por caminhos de santidade. Mas atenção, toda nova libertação exige manutenção. Não basta jejuar uma vez e voltar ao mesmo estilo de vida. O inimigo sempre procura voltar. Jesus ensinou isso. Quando um espírito imundo é expulso, ele anda por lugares áridos e, ao retornar, se encontrar o lugar vazio, traz consigo outros piores. Por isso, após o jejum, encha-se de Deus, leitura da palavra, oração diária, louvor constante, comunhão, obediência, santidade. Transforme o seu lar num altar. Transforme sua rotina em adoração. Transforme sua mesa em um lugar de decisões espirituais. E, acima de tudo, ensine outros a fazerem o mesmo. Você foi chamado para isso. Não apenas para ser liberto, mas para libertar outros. Você carrega a autoridade. O jejum libera essa unção. E aqui vai um convite final. Escolha um dia nesta semana para começar um jejum com propósito. Pode ser parcial, pode ser algumas horas, pode ser um alimento específico, mas consagre esse tempo a Deus. Não se distraia. Ore, clame, ouça. Anote o que o Espírito Santo te disser. Escreva suas visões. Guarde seus sentimentos. Você estará naquele momento tocando a eternidade. E se você fizer isso com fé, verá as correntes sendo quebradas. Grilhões invisíveis caindo por terra. O céu se abrindo sobre a sua casa. Seu espírito se renovando. E então, quando olhar para trás, perceberá: você não é mais o mesmo. Porque o jejum não mudou apenas a sua situação, mudou você. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho viver uma vida de consagração e jejum. Compartilhe este conteúdo com alguém que está enfrentando batalhas espirituais. Talvez essa pessoa esteja esperando por essa palavra. Seja instrumento de libertação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sagrado Mestre, onde revelamos os mistérios espirituais que poucos ousam falar. Que o Senhor te fortaleça, te conduza e te levante para um novo tempo. Em nome de Jesus.